Começa agora o programa Respostas para a Vida, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Lutero. Passar e toda a profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e perfeito é o amor. Não busque interesse ou favor, mistério, expressão, vida em luz do Senhor. Destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Bom dia, pessoal. É uma alegria estar com vocês nessa manhã de domingo
e aqui refletirmos juntos a respeito da palavra do Senhor para as nossas vidas. E você pode escutar esse programa através da Rádio AM de Limeira, a Rádio Educadora, e também pela web rádio Lollapalooza, a qual tem sido um canal de bênção também para muitas pessoas. Meu nome é Luciano Daniel Deckman, eu sou pastor em Ribeirão Preto e na comunidade dos Pires, e essas duas comunidades fazem parte da paróquia Limeira. Inclusive, esse programa é oferecido por essa paróquia. Que Deus nos abençoe com esse programa. Aquele que me atrai com graça e liberdade, pureza e santidade. Tu és aquele que me traz a todas as perguntas, grandes verdades. Tu és aquele que me atrai com graça e liberdade, pureza e santidade. Tu és aquele que me traz todas as perguntas, grandes verdades. A resposta certa vem de ti, que faz sábio meu coração. Na tua sabedoria eu quero me encontrar e agir. A resposta certa vem de ti, que faz sábio meu coração. Na tua sabedoria quero me entregar e agir. Tu és aquele que me atrai com graça e liberdade, pureza e santidade. Tu és aquele que me traz todas as perguntas, grandes verdades. A resposta certa vem de ti, que faz sábio meu coração. Na tua sabedoria quero me encontrar e agir. A resposta certa vem de ti, que faz sábio meu coração. Na tua sabedoria quero me entregar e agir. E agir. E agir. Nós entramos no mês de outubro e esse mês é bastante significativo por vários eventos, mas agora no início do mês, especialmente no dia 12, nós comemoramos o Dia das Crianças. Então hoje eu quero falar justamente sobre filhos. O grande tema dessa manhã é ter ou não ter filhos, entre a carreira profissional e a família. Para refletir sobre esse tema, o professor Marcelo Jung vai nos ajudar com algumas dicas bem interessantes para a nossa reflexão. Eu te convido a estar comigo para refletirmos a respeito desse assunto. Buscar uma orientação na Bíblia sobre o tema que nós estamos propondo nessa manhã não é uma tarefa fácil. Não porque a Bíblia não tenha o que dizer a respeito de filhos e de família, mas porque a realidade da carreira profissional não existia no mundo bíblico como nós conhecemos. Os papéis familiares e a sua relação com a luta pelo sustento e sobrevivência estavam bem definidos. O trabalho também não figurava como um elemento de realização pessoal, no sentido que isso tem no mundo moderno. Apesar desta não facilidade, há como encontrar orientações
na Bíblia a respeito desse tema. E é o que nós vamos abordar nessa manhã, nesse dia, apresentando um critério de base e 3 argumentos. Então, o critério de base é este. É preciso que fique claro que a decisão de um casal ter ou não ter filhos não o faz mais cristão ou menos cristão. Uma pessoa é cristã pela sua fé em Jesus Cristo. Sem dúvida, filhos são bênção de Deus, mas decidir tê-los ou não tê-los não faz ou desfaz uma pessoa cristã. Então, nessa reflexão sobre ter ou não ter filhos, sobre o decidir entre uma carreira profissional e constituir família, nós vamos usar aqui 3 argumentos que podem servir de orientação a todos nós. Chamaste pelo nome para assim te pertencer. Ó Senhor, bendito sejas pela fonte do perdão, em que tu me purificas do pecado de Adão e permites que eu mergulhe em tua morte, meu Senhor. Contigo ressuscite para a vida em amor. Graças ao bondoso e eterno Criador, pela dádiva da vida, pelo teu eterno amor. Mesmo antes de nascer, me chamaste pelo nome para assim te pertencer. Ó Senhor, bendito sejas pela fonte do perdão, em que tu me purificas do pecado de Adão e permites que eu mergulhe em tua morte, meu Senhor, e contigo ressuscite para a vida em amor. Então, o primeiro argumento é: a constituição de família faz parte da humanidade do ser humano. O relato da criação em Gênesis capítulo 1 apresenta a formação de família como um elemento constitutivo da humanidade do ser humano. A bênção de Deus, dada em forma de ordem, diz o seguinte: sejam férteis e multipliquem-se, diz Gênesis capítulo 1, versículo 28. A partir disso, pode-se assumir que a constituição de família faz parte da humanidade do ser humano. É verdade que, no contexto da criação, o trabalho também é constitutivo da humanidade. O Senhor Deus colocou o ser humano no jardim para cuidar dele e cultivá-lo, diz Gênesis capítulo 2, o versículo 15. Tanto a formação da família quanto o trabalho são elementos que contribuem para a vida plena do ser humano. Mas aqui se pode acrescentar uma dimensão que se encontra na interpretação do 4º mandamento. Os pais cuidam dos filhos no tempo em que os filhos necessitam
e os filhos cuidam dos seus pais no tempo em que os pais também necessitam. Nos planos de Deus, há a ideia de um ciclo de amor e cuidado que perpassa as gerações. E nesse sentido, a carreira profissional não cuida no momento da vulnerabilidade de quem se dedicou a ela. Por outro lado, os filhos, seguindo a vontade de Deus, cuidam de quem os cuidou. Qual seria a melhor carreira, então? O segundo argumento é este: a constituição de família tem suas exigências. Um dos principais textos que fala da relação entre fé em Deus e relacionamento com os filhos é Deuteronômio capítulo 6, os versículos 4 a 7, que diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Esses versículos são profundos e riquíssimos em significado. Nós queremos destacar apenas alguns detalhes relacionados ao tema proposto nessa manhã. Em primeiro lugar, criar filhos sob o padrão de Deus exige tempo e dedicação. E não é pouco tempo e também não é pouca dedicação. Vamos observar a descrição da intensidade dos espaços e tempo de convívio que esse texto está sugerindo. Ali fala de tempo e dedicação com persistência. Isso significa dizer sempre de novo. O texto também vai falar de que esse tempo de dedicação também acontece sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É tarefa para quem está disposto a abrir mão do tempo investido em carreira profissional, em hobbies, por exemplo, em tempo para o seu eu, e mesmo numa parte de tempo do casal. É tarefa para quem está disposto a reorganizar a dinâmica da vida. O segundo aspecto que queremos destacar nesse texto que a gente leu de Deuteronômio 6, criar filhos sob o padrão de Deus exige empenho na formação deles. No texto bíblico, nós temos a ordem de ensinar as palavras do Senhor, mas o mesmo vale para todas as coisas da vida. Os filhos precisam ser ensinados e serão ensinados pelos pais ou por outras pessoas. Vale aqui a lembrança de que o caráter de uma pessoa é formado nos primeiros anos de vida. Quem estiver presente na vida da criança, neste momento da vida, determinará então o seu caráter. A pergunta é: quem você gostaria que formasse o caráter do seu filho, da sua filha? Hoje há muitas possibilidades com quem deixar os filhos enquanto se cuida da carreira profissional. Creches, babás, avós. Mas atentemos ao que diz o versículo que nós acabamos de ler: ensine-as a seus filhos. Há uma indicação de que essa tarefa é intransferível. É tarefa para quem está disposto a ser instrumento de Deus na formação de uma criança. O terceiro argumento do tema proposto é este: a constituição de família é serviço a Deus e serviço ao mundo. Essa argumentação está baseada em Lutero. Quando ele fala aos pais, ele vai afirmar o seguinte: cada um tem que saber que tem responsabilidade de educar os filhos, em primeiro lugar, para o temor e conhecimento de Deus, e quando tiverem aptidão, que os mandemos estudar para que venham a ser úteis onde necessário. Isso está descrito no Catecismo Menor de Lutero, na página 52. Isso lembra uma frase atribuída a tanta gente que nem se sabe mais de quem é de fato essa frase que eu vou citar agora.
Queremos deixar um mundo melhor para nossos filhos, mas que filhos queremos deixar para este mundo? Ter filhos é tarefa para quem está disposto a ser instrumento de Deus na formação de pessoas cristãs que, como cidadãos, contribuem para o melhoramento do mundo. Ter ou não ter filhos é a pergunta. Entre carreira profissional e a família, ter filhos e formar família também é carreira. Carreira nobre e louvável diante de Deus. Diante das carreiras, creio que a pergunta mais importante que um casal cristão precisa se fazer é: em qual delas nós podemos ser maior canal da bênção de Deus neste mundo? Propositalmente, aqui nós não vamos apresentar respostas prontas, mas indicações que podem orientar a reflexão por uma razão. Então, pessoal, ter ou não ter filhos, entre a carreira profissional e a família, como resolver isso? Eu não tenho respostas prontas para isso. Isso depende somente do casal e das decisões em conjunto. Por isso eu não vou apresentar aqui uma resposta pronta, mas apenas indicações que podem orientar a reflexão por uma razão. O dilema entre a carreira profissional e a família é resolvido na conversa entre o casal. E na conversa com Deus, pela oração e pelo buscar conhecer a palavra do Senhor. Desejo que Deus abençoe a sua vida como homem, como mulher, como família, como casal. E que essa reflexão também te ajude na tomada de decisões. Que Deus abençoe vocês que têm filhos, para que vocês, pais, se tornem bênçãos na vida dos seus filhos, ensinando a palavra do Senhor a eles. Amém. Ser criança é sorrir, brincar e se divertir. Ser criança é amar e ao Senhor agradar. Dos meus lábios fluir o perfeito louvor.
Vamos ter um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de reflexão, esse momento onde a gente pode nos debruçar sobre a Tua Palavra e entender aquilo que Tu queres de cada um de nós. Peço que abençoe cada casal, cada família constituída sob a Tua bênção. Todas aquelas pessoas que têm filhos, que esses pais sejam canais e bênçãos na vida dos seus filhos e que ali, Senhor Deus, Tu use essas pessoas para levar a Tua Palavra ao coração das crianças. Que elas sejam ensinadas na Tua Palavra e que permaneçam no Teu caminho. Eu oro assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero te convidar também para acessar os nossos canais no YouTube, tanto de Limeira quanto de Pires, e lá você vai poder acompanhar essa programação do programa Respostas para a Vida e também os nossos cultos que semanalmente estão sendo transmitidos pelos nossos canais no YouTube. Que Deus abençoe você e a sua família nesse dia de forma bem especial. Cristo.